Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, colegas secretários, servidores. E hoje, então, a gente está numa situação diferente aí. Boa noite ao nosso pessoal de casa que está nos acompanhando também hoje, a nossa audiência, em função da gente ter o público reduzido aqui na Câmara. Então, nós estamos mais uma vez reunidos para audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Em atendimento ao artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela diz que o Poder Executivo tem que apresentar em audiência pública até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, nas casas legislativas, os números que são originários de relatórios bimestrais publicados nos murais e no site oficial do município. Então, inicialmente, a gente vai começar com o resultado primário. O que é o resultado primário? Ele é o principal indicador de solvência do setor público e ele demonstra a capacidade que o município tem de honrar com o pagamento de suas dívidas utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo não são consideradas receitas e despesas fiscais. Então, a nossa receita primária foi de 9.064.231 e a despesa primária 8.572.851. Um resultado primário positivo de 491.380. O resultado nominal, então. O resultado nominal ele é calculado pelo método acima da linha. Ele é a soma do resultado primário com juros e encargos ativos e juros e encargos passivos. Então, o resultado primário foi de 491.380. Os juros e encargos ativos que são provenientes de receitas e aplicações financeiras, 25.200. Os juros e encargos passivos não houveram. E o resultado nominal, com a posição em 30 de abril de 2020, teve um resultado de 516.580. Então, agora a avaliação das receitas. Conforme a lei do orçamento prevista para o exercício de 2020, o orçamento foi projetado em 27.740.000. Então, aqui a gente vai fazer uma avaliação receita por receita, sempre um comparativo ali do quadrimestre do exercício de 2019 com o exercício de 2020. Apenas um comparativo para a gente analisar mais ou menos como vem se comportando em comparação ao mesmo quadrimestre do exercício anterior. Então, de PTU nós arrecadamos 725.805. Nessa primeira aqui, depois a gente vai comentar um pouquinho, já é bem visível a questão da arrecadação sendo a menor em função daquela prorrogação dos prazos que foram feitas. Então, ela vai acabar esse montante entrando no quadrimestre seguinte. O ISS, então, que é o Imposto sobre Serviços, 291.932. ITBI, que é Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, 110.523. O Imposto de Renda, 148.277. As taxas, então, taxa de vigilância sanitária, licença de execução de obras, fiscalização, taxa de limpeza, de expediente, somaram um total de 327.900. A CIP, que é a Contribuição da Iluminação Pública, 24.634. E os rendimentos bancários, então, 9.969. Rendimentos bancários, 25.200. Serviços de consumo de água, de máquinas, venda de editais, 413.227. O Fundo de Participação dos Municípios, 2.311.686. Outras transferências da União, ITR, Fundo Especial, PAB, PSF, PAX, PEMAC, MAC, PAI, Salário, Educação, Merenda, Transporte Escolar, dentre outros, 672.057. ICMS, 1.559.673.
e o IPVA 427.393. Outras transferências do Estado, então, IPI, Pax, Farmácia Básica, PSF, PIS, NAB, Oficina Terapêutica, Transporte, 379,55. Outras transferências de pessoas físicas e jurídicas, doações do FMDICA e do Covid. Essa do Covid eu vou fazer uma avaliação em seguida específica sobre isso. Juntaram um montante de 11.500. Outras receitas, então, de multas e restituições, um montante de 34.142. Transferências de capital da União, então, 89.142. Referente a leilão, no quadrimestre não houve nenhum leilão. E outras receitas de capital de rendimentos bancários, R$ 954. E transferências do Fundeb, R$ 1.526.354. Então, nós tivemos um total arrecadado de R$ 9.089.431. Então, ele foi ali, com relação ao quadrimestre anterior, 107.788 a menos, que a gente pode já verificar naquela questão da diferença do IPTU, por exemplo, em função da prorrogação. Agora a gente faz a avaliação das deduções das receitas, então. A renúncia de receita, que elas são aquelas previstas no Código Tributário Municipal, que ele se refere, por exemplo, aquele programa de imóveis tombados, onde a gente isenta o IPTU, por exemplo, somou um montante de 64.276. Restituição, que são aqueles pagamentos que às vezes são feitos em duplicidade, tem que devolver, 1.223. Desconto concedido aqui, esses 78.080, ele se refere àqueles 10% do desconto à vista programado para o IPTU. Só um pouquinho, volta. Volta. Vai o anterior. Aí. Daí, de novo, dá para fazer a comparação com o anterior ali, que foi maior, justamente porque o IPTU, né, vai entrar para o próximo quadrimestre de quem pagou à vista. A dedução do Fundeb, então, que são aqueles 20% das receitas que vão para o Fundeb, 1.080.000. Compensação, 410, e retificação, R$ 442, que somou um montante, então, de dedução de 1.224.470. Aqui nessa renúncia de receita, o executado, ele está somando, só volta lá, só para explicar o que ele soma, aquele 142. A renúncia com o desconto concedido, que então é a renúncia da receita, aqueles IPTUs que foram isentados em função daquele programa do patrimônio histórico, das casas que estão inventariadas, né? E o desconto concedido dos 10% que quem paga à vista recebe. Então, o previsto na LDO e na LOA foi 260.000 e executado 142.356. Então, na verdade, essas renúncias, elas atendem ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde essas renúncias devem estar previstas na Lei de Diretrizes e na Lei Orçamentária Anual. Agora, a análise das despesas. Então, da mesma forma como a receita, ela foi prevista lá para o exercício de 2020, um montante de 27.740.000, tanto de despesa corrente quanto de despesa de capital. Então, analisando um pouquinho de cada uma, de pessoal e encargos somou um montante de 4.193.520, de outro tipo de despesa 3.259.807, investimentos entre auxílios, obras, equipamentos, que ali vai entrar pavimentação da rua Arroio e Terra, aquisição da van, cadeira odontológica, cercamento da Escola do Esperança, equipamento para a Escola Nova do Esperança e diversos outros materiais, ar-condicionado, móveis, somaram um montante de 750.094. Então, um total da despesa de 8.203.422. Agora, analisando um pouquinho da despesa pelos órgãos da administração. Então,
A Câmara de Vereadores, no primeiro quadrimestre, gastou 116.150, 1,42% do total. O gabinete do prefeito, 371.274, 4,53% do orçamento. Administração e Fazenda, 671.559, 8,19%. O planejamento, 121.341, totalizando 1,48%. Obras e serviços públicos, 1.195.364, que totalizou 14,57%. Agricultura e Meio Ambiente, 713.162, 8,69%. Educação e Cultura, 2.606.939, que representou 31,78%. Saúde e Assistência Social, 2.280.582, 27,8%. E o Turismo, 127.047, representando 1,55%. Agora, então, a análise das despesas com o pessoal, então. Novamente, ela é calculada conforme a metodologia adotada pelo Tribunal de Contas, que ela é calculada sobre a receita corrente líquida dos 12 últimos meses, que foi o montante de 25.457.698, e o gasto com o pessoal do primeiro quadrimestre representou 11.835.080. Então, resultou no percentual de 46,49%, estando abaixo do limite de 54% previsto. O gasto com o pessoal do Legislativo utiliza a mesma metodologia, a receita corrente líquida. O gasto com o pessoal da Câmara foi de 303.588, então resultou num percentual de 1,19%, estando abaixo do limite de 6%. Aplicação, então, dos gastos em saúde. Então, o município tem que aplicar no mínimo, segundo a Constituição Federal, no mínimo 15% da receita líquida de impostos em saúde. O município aplicou, então, 1.511.650, o que representou 22,64% em ações e serviços públicos em saúde. Então, ultrapassando o limite mínimo exigido para os gastos em saúde. Agora, a aplicação em educação. Então, segundo o artigo 212 da Constituição Federal, o município deve aplicar 25% sobre a receita líquida resultante de impostos. O município aplicou, então, 1.779.973, o que deu percentual de 26,66%, então, da mesma forma, ultrapassando o limite mínimo de gastos com a educação. Os repasses das entidades, que a gente também apresenta, os bombeiros voluntários, então, 93.944 até o final do primeiro quadrimestre. A Fundação Assistencial, 581.960. Ali é possível ver aquela diferença em função deles terem recebido 315 mil reais para a construção de duas de salas, de ampliação das salas deles. Por isso essa diferença. A OASE, que é a mantenedora do Hospital de Nova Petrópolis, 108.145. Associação Cultural, então, 54 mil com manifestações culturais e 38 com a CAFES na SFES. Esse recurso ele foi repassado, só que depois que a CAFES na SFES foi cancelada, eles boa parte desse recurso vai retornar para o município, vai ter que haver a devolução. O cofinanciamento com Gramado para atendimento da traumatologia, 47.633. Associação Orquestra de Sopros, 40 mil. Associação dos Universitários de Picada Café, 8.975. E o Concepro, 35 mil. Totalizou 1.007.658 até o final do primeiro quadrimestre. Aqui a gente resolveu fazer apresentar um pouquinho para vocês também, diferente das outras audiências, em função da questão da calamidade pública.
as receitas do combate ao Covid. Então, agora nesse primeiro quadrimestre, nunca é uma questão normal o município receber auxílio, né, de pessoa física ou jurídica. Então, agora, em função da calamidade, se criou inclusive uma conta específica para essas doações, onde as pessoas, além de doação em dinheiro, também puderam doar outros materiais, EPIs, mas enfim, agora eu venho aqui trazer a questão financeira, né? Então a gente teve que classificar diferente entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, e aí nós colocamos repasse da União do Estado. Todos esses repasses, eles foram específicos na função do Covid. E depois, quando essa questão tiver terminado, a gente vai fazer prestação de contas específica naquela página do coronavírus que a gente tem do município para apresentar toda a receita e despesa específica com relação à questão do combate ao coronavírus. Então, de pessoas físicas, a gente recebeu até o final do primeiro quadrimestre R$ 1.500, pessoas jurídicas, então, 10 mil, repasses da União, 24.552 e do Estado por hora nada. Então, um total de 36.052,46. Aqui a gente separou pela fonte de recurso as despesas que nós fizemos. Então, do ASPES foi 40.981, de doações foi gasto 9.588, do PIS 5.399, de custeio 4.500, de repasses da União 8.729. Então, até agora a gente teve uma despesa de 69.498 específico. Dentre essas despesas, estão todos os materiais de EPIs que são utilizados, a construção ali daquele consultório para atendimento a pacientes com sintomas gripais. Todas essas despesas bem específicas foram compradas, material de higienização, limpeza, as desinfecções que foram feitas, as higienizações no posto, todas essas despesas a gente está somando ali. E essa conta ali de doações que a gente colocou, ela é uma conta específica e ali aparece toda a movimentação de receitas e das despesas que foram feitas e elas também vão ter devida prestação de contas na página lá. Mas de primeira mão a gente também já está querendo apresentar isso para vocês. Então, os resultados apresentados permitem concluir que o município apresenta um resultado primário e nominal satisfatório, conforme os relatórios apresentados. O município institui e arrecada todos os impostos de sua competência e assim a gente pode verificar uma situação de equilíbrio financeiro. A nossa equipe. Então, um pouquinho diferente como das outras vezes, inclusive para essa audiência, a gente colocou em consulta pública os materiais que os vereadores sempre recebem, que são os slides e os relatórios, para que se a população tivesse alguma dúvida, pudesse fazer algum questionamento. E eu poderia estar respondendo agora. Durante esse período, que deu mais ou menos uma semana, que nós colocamos em consulta pública, não veio nenhum questionamento, então eu não tenho nenhum específico para responder. De qualquer maneira, se o pessoal de casa estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida, quiser olhar, nos questionar, a gente recebe perguntas e responde com maior atenção necessária. Pode ser por e-mail, pode ser pelo canal da ouvidoria, do Fale Conosco, do Facebook, todos os meios que a gente tem, a gente fica à disposição. E ao pessoal que está presente, então, se tiver algum questionamento, caso tenham depois, também a gente sempre fica à disposição para responder e esclarecer qualquer dúvida que tiver. Os 26% que está passando da saúde, ela não vai ser apontada? Ou... Não, ela tem apontamento se a gente aplica menos que a porcentagem legal. Sim, mais nunca é um problema. Está abaixo de 5 daí. É isso, inclusive, na verdade, assim, às vezes a gente já avaliou, já teve algumas audiências que a gente viu a avaliação e ela não atingiu a porcentagem, só que ela, na verdade, a gente vai fazendo a avaliação no quadrimestre para ver o comportamento, porém, ela tem que fechar lá no final do exercício. Então, no final do exercício, eu preciso fechar. Se não fechar, o prefeito vai ter problemas. Daí sim, mas sempre gastar, tanto em educação quanto em saúde, gastar a mais que a porcentagem não é problema, a menos é. E sempre o nosso limite estava sempre, tanto educação quanto saúde, sempre ele vem se comportando assim.
assim como os prefeitos são apontados por não gastar o índice por lei, por que os governos de estado e a federação não é apontada quando eles não gastam esse índice? Os prefeitos são judicializados, são apontados e são penalizados se não gastarem porcentagem. E o governo do estado e o presidente da república não precisam gastar e não são apontados. Agora tem uma questão assim que a gente vai ter que acompanhar um pouco mais de perto, que eu olhei a questão da educação, né? Eles não estão tendo transporte, não estão tendo merenda, ao mesmo tempo é uma despesa que não está acontecendo também, né? E aí ali a gente tem que sempre analisando um pouquinho o percentual para ver como é que vai acompanhando e a gente vai ter esse atingimento desse percentual. Embora a grande parte do valor, tanto do Fundeb, vai praticamente em folha, né? A folha de pagamento é a maior despesa, mas de qualquer forma essas outras também são representativas e a gente vai ter que ir vendo como é que vai sendo vai acontecendo essa porcentagem. Embora com a questão da calamidade também, algumas regras ficam excetuadas, né? Elas não passam a ser, tanto que até as próprias metas, elas são excetuadas em função disso, a questão de empenho, tem várias questões que elas ficam diferentes nessa condição de calamidade. Por hora nós atingimos, embora ela tenha começado para nós a partir do dia 20 de março, né? No caso, deu para ver o descaso do governo do estado com a saúde, né? Que até então nós estamos numa pandemia, né? Não foi repassado nem um centavo, hein? Daí na semana que vem a secretária Nívia vai estar para apresentar a questão da saúde, ela também pode dar eu sei que houve algum repasse de testes, talvez alguma coisa assim, ou equipamentos, EPIs, algo nesse sentido, mas ela com certeza vai falar para vocês. Nada, né? Recurso em dinheiro, financeiro, nada. O financeiro que é sempre o mais difícil, né? E a gente vem acompanhando também, a gente já fez uma reestimativa das receitas, porque a gente sabe que vai atingir a nós, né? Já atingiu, a gente já sentiu um pouquinho, e acho que lá adiante vai atingindo um pouco mais, então, de novo, mais do que antes, a gente tem que estar sempre olhando, controlando, vendo como é que estão nossas finanças, as entradas, as despesas, tem que ficar mais atento ainda, né? Para que não precise chegar a limitar empenho, fazer nada disso, mas enfim. Por isso também a questão da questão legal de fazer audiência e estar aí presente apresentando os números para vereadores e a comunidade toda, né? Secretário, um número que chamou a atenção aqui é o repasse para a Fundação Assistencial, 330 mil a mais para fazer 2 salas, isso? Isso. E isso seria aqui na Dona Marta, isso já está em andamento? Éder, me ajuda? Joaninha e Dona... Eles estão fazendo 2 salas na Joaninha e a Dona Marta vai ter a ampliação, vai ser possível um refeitório maior, a cozinha vai ser reformulada. Por isso também vai aumentar mais na outra sala. Então são, na verdade, essas ações que a Fundação está fazendo. Sim. E até tem uma projeção ali. Pandemia, né? Oi? Está tudo paralisado em função da pandemia, mas está em andamento essas obras? Sim. A Joaninha está em andamento. A Joaninha já está em andamento. E lá na Dona Marta, a ideia era começar essa semana, eles queriam começar. Essa projeção e esse repasse já foi pensado antes, inclusive, né? Em ser feito isso. Existe até uma projeção, não tenho bem certeza, de haver até um gasto menor do que foi repassado, né, com relação a isso. Mas a gente só vai saber depois quando for prestado contas, bem certinho, né? E aí, se sobra, eles têm que fazer devolução, né? Como em qualquer prestação de contas. Na verdade, a gente está fazendo só o acompanhamento da construção, assim, né? Acompanhando se está sendo feito conforme está no projeto, na planta. Sim, ou a Secretaria de Planejamento. Direto com a fundação. Isso. Por isso que eu fiz questão de dizer dessa diferença ali do valor, porque chama atenção, né? Porque realmente eles receberam esse valor a mais para fazer essa reforma. E quando eu percebo assim uma disparidade maior também, eu já trago a questão, porque já gera questionamento, né? O que tem ali de... E a questão também dos eventos, ali onde a gente apresentou, também... provável que a associação teve algumas despesas de material que ela foi feita, que por óbvio ela terá que pagar, então isso vai fazer parte. Tudo que foi anterior antes da suspensão, ela paga de despesa e presta contas disso e faz a devolução do restante.
Assim que também não sei o prazo agora, bem certinho, não tenho certeza disso. Ah, já foi? Tá, pode ser. Ah, de publicação, de folders, dessas coisas, placas, inclusive tinha. Acho que é isso, gente. Qualquer dúvida também a gente permanece à disposição. Muito obrigada. Pessoal de casa, quiser também mandar algum questionamento, a gente fica à disposição. Muito obrigada e uma boa noite. Sério? Meu Deus, mas eu calculei. Se tivesse relógio, eu não tinha acertado. Ô, William, desliga ali no controlezinho. Uhum. 2 vezes. Parou o relógio. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Quero saudar a todos que estão presentes nesta noite, aos senhores vereadores, à imprensa, assessor jurídico e à secretária. Nesse momento, coloco em discussão a ata das últimas sessões, atas números 008-2020, 009-2020 e 010-2020, e o espaço está aberto para discussão. Coloque em votação a ata número 008-2020. Quem for pela sua aprovação, que fique como está, e quem for contra, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Coloque em votação a ata número 009-2020. Quem for pela sua aprovação, que fique como está, e quem estiver contra, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Coloque em votação a ata número 010-2020, quem for pela sua aprovação, que fique como está, e quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço agora para que a secretária leia o pequeno expediente. Boa noite a todos. Esta noite não recebemos projetos do Executivo. Ofício número 057 de 2020. Administração. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhamos cópia dos contratos número 012 de 2020 a 018 de 2020, 13º termo aditivo ao contrato número 035 de 2016, primeiro termo aditivo ao contrato número 008 de 2020, primeiro termo aditivo ao contrato número 011 de 2020, primeiro termo aditivo ao contrato número 061 de 2019, primeiro termo aditivo ao contrato número 012 de 2020, segundo termo aditivo ao contrato número 060 de 2019, primeiro termo aditivo ao contrato número 018 de 2019, terceiro termo aditivo ao contrato número 060 de 2019, sexto termo aditivo ao contrato número 121 de 2016, sétimo termo aditivo ao contrato número 121 de 2016, primeiro termo aditivo ao contrato número 016 de 2020, segundo termo aditivo ao contrato número 002 de 2020, primeiro termo aditivo ao contrato número 014 de 2020, quarto termo aditivo ao contrato número 060 de 2019, primeiro termo aditivo ao contrato número 024 de 2019, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada Café, artigo 7º, parágrafo 4º. Atenciosamente, Daniel Rickert, Prefeito Municipal. Ofício número 084 de 2020. Administração.
Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhamos cópia dos contratos número 019 de 2020 a 029 de 2020, terceiro termo aditivo ao contrato número 001 de 2019, terceiro termo aditivo ao contrato número 037 de 2019, primeiro termo aditivo ao contrato número 026 de 2020, termo de rescisão amigável ao contrato número 001 de 2020, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada Café, artigo 7º, parágrafo 4º. Atenciosamente, Daniel Rickert, Prefeito Municipal. Para a Câmara Municipal de Vereadores do Conselho Municipal da Saúde. Assunto: audiência pública. Solicitamos pré-agendamento para o dia 26 de maio do corrente ano para que o representante da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social faça a apresentação do relatório de gestão do primeiro quadrimestre de 2020 do Fundo Municipal de Saúde, FMS, na sessão legislativa do referido dia, em atendimento à legislação vigente. Nívia Kloss Casper, presidente do Conselho Municipal da Saúde. Do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, Concepro de Picada Café. Excelentíssimo Senhor Presidente, solicitamos apoio dos nobres vereadores através de patrocínio para a realização de meio frango, organizado pelo Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, Concepro de Picada Café. O evento acontecerá no dia 30 de maio de 2020, com retirada a partir das 11 horas na Sociedade da Joneta. A promoção já consolidada pela entidade, o Carreteiro de Charque, ficou inviável de realizar, tendo em vista a calamidade pública declarada em função do novo coronavírus. Considerando que a segurança pública é um serviço essencial e ininterrupto, a entidade readaptou sua promoção à nova realidade. Durante a retirada do meio frango, o Concepro pretende entregar os kits em forma de drive-thru, sem que precise sair do carro. Sendo assim, pedimos sua ajuda para continuar mantendo o trabalho da Brigada Militar, garantindo a segurança pública aos munícipes de Picada Café. Atenciosamente, André Fernando Schmidt, presidente. Por hoje é isso, senhor presidente. Como não consta nada no grande expediente, passamos para a ordem do dia, onde consta o pedido de pré-agendamento para a apresentação da Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social e as contas prestadas pelo ex-senhor Prefeito Municipal referentes ao exercício de 2018, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, passamos para a votação. Coloque em votação o pré-agendamento para a Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social fazer a apresentação do relatório da gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2020 do Fundo Municipal de Saúde na sessão do dia 26 de maio. Quem for pela sua aprovação permaneça como está, e quem estiver contra que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Coloque em votação as contas prestadas pelo ex-senhor Prefeito Municipal referentes ao exercício de 2018. Quem for pela aprovação permaneça como está, e quem estiver contra que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 26 de maio de 2020, às 20 horas, no local de costume. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.